Bom. Professor, tomara que vocês... Sou eu, Roberto. Sala 408. Esse curso vai ter uma página em breve, então... E essa página vocês podem acessar a partir da página do IMPA, procurando pessoas, o meu nome e o link na minha página pessoal. E esse curso, ele, caso vocês já tenham visto a ementa, né, vocês devem ter percebido que é uma bagunça, você entende tudo. Assim. A ideia do curso é ensinar tudo que eu sei e me aposentar depois. Talvez não me aposentar, mas é quase ensinar quase tudo que eu sei, assim, de matemática, pelo menos. E a ideia do curso é que tenha muita participação de vocês. Na verdade, talvez eu tenha que repensar um pouquinho isso, dado o número grande de alunos, mas eu gostaria que todos vocês apresentassem pelo menos 2 artigos ou 2 capítulos de livro nesse período. Então, veremos como é que isso vai sair. Talvez eu não precise mais dar aula, dado que tem tanto aluno, eu posso simplesmente sentar e ficar vendo vocês se apresentando. Uma coisa que eu quero... Bom, esse curso não vai ter prova em sala, vou dizer isso logo de cara. Vai ter listas, não muitas, vai ter relativamente poucas listas. Vai ter muito conselho de exercício para fazer e seria bom que todo mundo fizesse, porque senão fica complicado acompanhar as contas direitinho, né? E, além disso, a gente vai ter... Bom, vai ter as apresentações de artigos, que eu já falei. E... Tinha mais alguma coisa para falar? Sim. Tem uma coisa que vai acontecer, que eu queria fazer logo de cara, que é a seguinte: eu vou ter algumas viagens durante esse período. E, quer dizer, viagens, uma banca de concurso na UF, várias coisas vão acontecer. Por essa razão, eu queria ter um horário pré-estabelecido para reposição de aula. Que seria um outro dia na semana que a gente teria uma aula marcada como essa aqui. Sexta-feira? Sexta-feira é a minha ideia. Isso, a minha ideia é essa exatamente. Bom, aula semanal a mais, essa semana não vai ter, mas semana que vem já vai ter. E isso eu vou manter o site atualizado. Bom, isso aqui é uma Alguém não pode ter aula nesse horário aqui? Deixa eu perguntar, Roberto. Diga. Toda sexta-feira já vai acontecer mesmo? Não, essa sexta-feira não vai ter. Essa sexta-feira não vai ter. No caso de haver... isso vai ser comunicado previamente. Então, por exemplo, semana que vem, eu vou dar aula na sexta-feira. Nesta semana não. Mas semana que vem... Então, vamos botar logo aqui. Início... em 21/3. E, bom, não vão ser todas as sextas-feiras, mas vão ser muitas sextas-feiras, porque a gente vai ter vários momentos em que eu não vou poder estar aqui. Certo? Bom, estou supondo, como ninguém se manifestou, que esse horário esteja bom, então a gente possa prosseguir falando de matemática mesmo, né? Então, gente... O que é probabilidade gráfica? Bom, eu não sei, por isso que eu botei tanta coisa no programa. Mas a gente vai estudar principalmente problemas de probabilidade que tem alguma coisa a ver com matemática discreta, tem alguma estrutura de grafo por trás. Isso inclui problemas que também têm bastante análise. As referências estão no site, né, para quem não viu, tem os livros lá. Os livros mais importantes nesse início agora vão ser o do Grimmett e o do Duret, que tem a parte de grafos aleatórios. Tem um outro livro que não está lá, que vai ser muito útil para várias coisas. É um livro que eu adoro recomendar para todo mundo. Aí, quer dizer, eu disse que eu ia ensinar quase tudo que eu sei no curso. Acho que quem acompanhar o curso e quem lê esse livro vai saber tudo que eu sei.
Isso não é grande coisa, não. Mas enfim. Então, esse livro aqui, ele a rigor é um livro de matemática discreta. E é um fato sobre a história da matemática discreta que técnicas probabilísticas são importantes. Então, você tem resultados determinísticos, né? Resultado todo gráfico com n vértices, essa propriedade, tem essa outra propriedade aqui. E vários desses resultados são provados usando probabilidade. E esse livro é um apanhado de coisas desse tipo. Nem todas as coisas a gente vai precisar, nem todas as coisas a gente vai fazer, mas tudo que a gente cobrir no curso que tiver nesse livro, eu recomendo fortemente que vocês deem pelo menos uma olhada aqui, porque as explicações são boas, estão muito bem feitas. E além disso, para algumas contas, esse livro vai ser importante também. Algumas das contas que a gente vai fazer estão muito bem explicadas, pelo menos nos casos mais básicos, nessa referência aqui. Bom, tá. Então, acho que agora a gente pode começar a fazer coisas mesmo. De fato, o que a gente vai começar a estudar é uma coisa que vem da literatura de matemática discreta. Esses dois senhores aqui. Esses dois senhores húngaros, eles, em algum momento da vida, decidiram estudar as propriedades típicas de um grafo. O que é a propriedade típica de um grafo? Bom, todo mundo sabe o que é um grafo, não? Bom, oi. Qual o nome desse aqui? Alfred. Bom, é bom a gente escrever aqui para fixar a notação, né? Bom, um grafo. O que é um grafo? Um grafo é um par, né? Falando em matematiquês, um grafo é um par em que você tem um conjunto V não vazio de vértices. Bom, esse é o nome que você dá, né? Às vezes a gente escreve assim, a gente escreve V de G ou V. Né? Quando a gente quer especificar o gráfico, a gente escreve V de G. E é só um conjunto não vazio. E tem um outro conjunto aqui, que é o conjunto das arestas. Que são o quê? São pares não ordenados. Bom, pelo menos por enquanto vão ser pares não ordenados de vértices. E o que são pares não ordenados? Bom, pega esse conjunto aqui. O E, a gente está dizendo que é um subconjunto disso aqui. Isso que parece um coeficiente binomial, só que eu escrevi errado, né? Botei uma letra aqui em cima. Botei o nome de um conjunto aqui. Isso aqui é o conjunto de todos os subconjuntos de tamanho 2 do conjunto de vértices. Então, par não ordenado é um subconjunto de tamanho 2. A gente vai escrever assim. Normalmente vai escrever, na verdade, só xy ou yx ou coisas desse tipo. Bom, e a teoria de grafos aleatórios é algo veio a responder perguntas desse tipo aqui. Quer dizer, o interesse inicial dela era para responder perguntas desse tipo aqui. Como é um grafo típico com n vértices? Bom, quantas escolhas tem? Primeira pergunta de matemática do curso. Quantas escolhas tem para um grafo com n vértices? É 2 elevado a alguma coisa, já dei uma dica. Não, é mais do que 2 a n. É 2 elevado a n, escolhe 2, né? E assim, a maneira de resumir isso aqui é... Aqui eu estou pensando num grafo, para ser mais exato, né? Aqui a gente está falando de um grafo, a gente está pegando grafos rotulados, né?
com conjunto de vértices igual aos números, vamos usar esse colchete n o tempo todo para representar os números de 1 a n. Então, rotulado eu quero dizer que, por exemplo, esse grafo aqui, ele é diferente desse grafo aqui. Bom, 1, 2, 4. Eles são claramente isomorfos, né? No sentido que tem uma correspondência, que uma objeção entre os vértices de um e do vértice do outro, que preserva as arestas. Certo? Mas eles não são o mesmo gráfico para a gente. Então, nesse caso, quais são as escolhas que eu estou dizendo que você tem aqui, né? É você pegar cada par x e y, naquele conjunto de pares não ordenados, né? Decida se x e y pertence a E ou não. E então você tem aí, bom, o número de elementos do V é n, então a gente tem n escolhe 2 decisões para fazer, né? Ou n escolhe 2 decisões para fazer. Então é um conjunto muito grande, quando n é grande, esse é o caso interessante mesmo, né? O caso quando n, você imagina que n é um número muito grande, então a teoria é quase toda assintótica, você não está interessado em resultado para n, nenhum n específico. E aí eles começaram com essas perguntas, e assim, mas rapidamente se chegou à conclusão de que, na verdade, era mais interessante fazer a pergunta análoga quando você fixa o número de arestas também, bom, permitindo que ele seja uma função de n. Não é que essa pergunta não seja interessante, ela é, mas a teoria fica mais interessante se consideramos n vértices e m arestas. E a teoria a gente vai tomar, como eu falei, assintótica, então a gente imagina que o n vai para infinito, que o m é uma função de n que vai ao infinito também. Então, alguma coisa do tipo, como são os gráficos que têm n vértices e 2n arestas, quando n é grande, né? Ou como são os gráficos que têm n vértices e n log n arestas, ou aproximadamente n log n arestas, tá certo? E, na verdade, a gente vai considerar um modelo um pouquinho diferente. Então, esse é o modelo que eles usaram nos artigos originais deles, lá são 3, eles escreveram na passagem dos anos 50 para 60. A gente vai considerar aqui um modelo que é um pouquinho diferente que esse modelo aqui. Bom, então P a gente vai pensar que é uma função de n. Está sempre entre 0 e 1. Depois a gente vai falar que tipo de função a gente quer considerar. A gente vai supor que a gente tem uma coleção então é nome de aresta, a gente tem uma coleção de variáveis aleatórias independentes. Bom, a rigor isso aqui está indexado por n, o conjunto de vértices é o conjunto dos números de 1 a n. E a gente vai dizer o seguinte, que, bom, independentes e identicamente distribuídas. E a gente vai pensar que a probabilidade, cada uma dessas variáveis aqui vai ter uma probabilidade de ser 1, ela vai ser 0 ou 1. E a probabilidade de ser 1 é exatamente esse valor de P que a gente definiu aí em cima. E a ideia, então... E bom, qual é o grafo aleatório, né? O GNP, abusando da notação, é esse grafo aqui que tem como vértice conjunto N e como arestas todos os pares não ordenados
que tem essa variável aleatória indicador igual a 1. Então, de novo, né? O que você está dizendo aqui é o seguinte. Para cada par com seus diversos, para cada aresta potencial, você tem que decidir se ela vai ser uma aresta de verdade ou não. Né? Para definir o grafo, você está escolhendo aqui o conjunto de vértices, é sempre esse conjunto dos números de 1 a n. E o conjunto de arestas, como é que você determina? Bom, é como se você dissesse, cada par de vértices vai jogar uma moeda, essa moeda tem probabilidade P de dar cara, se der cara, esse par de vértices se conecta, é uma aresta de fato. E se der coroa, ele não se conecta. Então, isso dá um modelo, deixa eu botar isso para cá, talvez fique um pouquinho mais fácil de ver. Bom, botar então separadamente o conjunto dos vértices aqui é o conjunto dos números de 1 a n e o conjunto das arestas é o conjunto dos pares cujos indicadores não 1. Então, por que tem um índice n aqui em cima? Para dizer que para cada n eu tenho uma escolha de grafo aleatório diferente, que estou interessado na sequência dos grafos. Assim, né? Aí esse modelo ele é diferente daquele ali, porque ali eu disse, vamos escolher n vértices, m arestas, né? Então, dado um n, eu fixo o número de arestas. Enquanto que esse modelo novo que eu acabei de criar, ele tem um número de arestas que é aleatório, né? Então, na verdade, não é muito difícil determinar qual é o número de arestas desse grafo aqui. Qual é a distribuição dele. Ela tem um nome, né? Por isso que eu estou... Qual é o nome da distribuição do número de arestas aqui? É a famosa binomial, né? Quais são os parâmetros dessa binomial aqui? N escolhe 2, que esse é o número de variáveis, e a probabilidade de cada uma ser 1 é Pn, né? Isso daí, então, é aleatório. É um número aleatório. Ao contrário daquele caso, a gente não está fixando o número de arestas. Agora, esse número aleatório, para os valores de P que vão nos interessar, ele flutua muito pouco, né? Quer dizer, no seguinte sentido, se você olhar a probabilidade dessa variável aleatória, está longe da média dela, que é P vezes N escolhe 2, essa probabilidade é muito pequena. A gente vai falar depois disso. Então, você está quase fixando o número de arestas em algum sentido. Só você está olhando de novo, né? Você está pegando uma distribuição de probabilidade que ela não te dá um valor determinístico para o número de arestas, mas ela quase fixa o número de arestas em algum sentido. Então, isso é parecido com o que a gente fez antes. De fato, tem maneiras de você traduzir resultados nesse modelo para o modelo em que você fixa o número de arestas e diz que todos os grafos com aquele número de arestas são equiprováveis. Mas a gente vai se concentrar mais nesse modelo aqui. E, bom, se vocês quiserem, vocês podem pensar qual é o espaço de probabilidade. O espaço de probabilidade é sempre a coisa menos importante da vida, né? Ou quase sempre. Aí vocês podem tomar o espaço produto aí de 0,1 elevado a v escolhe 2 ou qualquer coisa assim. A gente vai pensar mais no termo de variáveis aleatórias. E, além disso, a gente vai normalmente omitir esse superescrito aqui do n, que o n normalmente está claro no contexto. Tem uma série de coisas que dá para provar sobre esse modelo aqui. Eu vou enunciar logo os principais resultados aqui. A gente vai falar alguns dos principais resultados. Então, só para dizer, né, quer dizer, esse modelo ele foi introduzido na comunidade matemática discreta, né, não na comunidade de probabilidade. E durante muitos anos ele foi patrimônio da comunidade de matemática discreta. Só lá isso começou no início dos anos 60, lá pelos anos 90 os probabilistas começaram a se interessar de verdade por isso aqui. Embora, obviamente, seja um modelo probabilístico e devesse ter interessado antes em algum sentido, né? Mas então, esses primeiros resultados que a gente vai falar aqui, de fato, quase todos vieram da comunidade de matemática discreta. Mas isso aqui pode ser visto, como a gente vai falar depois, como um modelo relativamente simples de percolação, é uma coisa, não quero definir a palavra ainda agora, em que dá para fazer as contas todas explicitamente. É um modelo de percolação sem geometria, em algum sentido, né? Bom, percolação a gente vai dizer o que é depois, mas é um modelo
em que, como ele tem a estrutura, bom, o pessoal que gosta de palavra chique, né, fala, é um modelo de campo médio, porque não tem geometria, e é um modelo que, por conta disso, ele é fácil de analisar, mas a gente vai ver que vários dos fenômenos que a gente vê aqui, a gente consegue enxergar em modelos mais complicados. De fato, já não são triviais de provar aqui também. Então, deixa eu botar aqui primeiro uma definição. Bom, você tem um grafo qualquer. E a gente diz... Bom, pega dois vértices aqui. Desculpa botar aqui. A gente diz que V e W se conectam, né, em G. E várias vezes eu vou esquecer subscrito aqui. Se existe um número natural, K... Bom, tá, tem uma possibilidade aqui também. Se V é igual a W ou existe um número K natural e existem V0, V1 até VK pertencentes a V, tais que, bom, 1, V0 é o V, 2, o VK é o W, e 3, para todo índice I no meio do caminho aqui, você tem que VI menos 1, VI é uma aresta no grafo. Ou então, dizendo isso de outro modo, a gente vai usar muito essa notação aqui. Vou botar esse til para dizer que eles são adjacentes. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo que dois caras se conectam se você tem ou o V está conectado ao próprio V. De outro modo, o que significa o V e o W estarem conectados? Significa que você pode achar um caminho entre esses dois caras que vai só pulando, que só pode passar por arestas, né? Ele não pode, para ele passar de um vértice para outro, ele tem que passar por uma aresta. Mas então que tem um caminho entre esses dois vértices aqui. E aí, essa relação da setinha dupla aqui, vou dizer, acho que quando o curso é de doutorado, a gente tem o direito de dizer isso assim, meio de sopetão. Mas deixa eu dizer isso aqui. Observe que essa setinha aqui ela é uma relação de equivalência, né? Então, o que quer dizer relação de equivalência? Quer dizer que é simétrica, né? E se V está conectado a W e W está conectado a Z, V está conectado a Z. No desenho isso é super fácil de fazer, né? Porque se tem um caminho de V para W e tem um caminho de W para Z, você consegue concatenar os dois caminhos e juntar num caminho só de V para Z. Diga. O que é aquele VI menos 1 tipo G? Não, isso é a mesma coisa que isso aqui. Isso aqui significa dizer que VI menos 1 VI é uma aresta. Ah, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso aqui, por definição, é esse que está aqui em cima. E aí aqui também eu estou usando essa convenção, né, que eu falei que várias vezes eu vou esquecer essas chaves aqui, vou escrever só os vértices, né, concatenados, dois vértices lado a lado para indicar a aresta, embora a aresta não tenha orientação, né? Então escrever isso aqui seria a mesma coisa que escrever VI, VI menos 1 pertence a E. Não, também na matemática é um pouquinho menos simples, mas é simples. É simples. Essa é aquela coisa que o professor de teoria de grafos tem direito de deixar como exercício. Né? E aí, como é uma relação de equivalência, você pode escrever o conjunto de vértices como uma união disjunta
de componentes conexas, onde para quaisquer V e W pertencentes a V, você tem que V e W estão conectados, C e somente C, e existe um índice I, tal que V e W pertencem ao CI. Estou dizendo, bom, como é uma relação de equivalência, você pode pegar, né, pega um vértice e vê todo mundo que está conectado a ele. Esse é um daqueles conjuntos. Se você já cobriu tudo, você para. Senão você passa, pega um outro vértice e vê, né? Ah, sim, eu esqueci de dizer uma coisa muito importante, né? Bom, que está meio claro no contexto, mas os nossos gráficos aqui, por enquanto, são gráficos finitos, tá certo? Se fosse infinita, essa união aí não precisava ser finita, né? Podia ser uma união infinita. E ainda ia ser verdade, né? O que a gente está falando é uma coisa bem geral, mas podia ser uma união infinita não enumerável. E aí você pode ordenar, né? A gente vai escrever tipicamente isso aqui dessa forma, ordenando as componentes por tamanho. Ou seja, C1 é a componente com mais vértices, C2 é a segunda com mais vértices. E CR é que tem menos vértices. E agora qual é o teorema que eu falei que ia dizer, né? O teorema foi chamado de salto duplo. Mas eu vou anunciar a primeira versão mais simples de dizer, que é essa aqui. Então, o teorema daqueles dois senhores, né? A gente vai olhar o tome GNP com a P que depende de N, né? Que é igual a lambda sobre N, onde lambda é uma constante real. O teorema é esse aqui. Se o lambda é menor do que 1, então a probabilidade da maior componente... Bom, tá. Se o lambda é menor do que 1, deixa eu dizer aqui, faltou dizer uma coisa aqui. De fato, dá para enunciar o teorema de forma bem mais precisa, mas por enquanto eu não quero isso. Eu quero dizer isso aqui. Existe uma constante que depende só de lambda, tal que é a probabilidade na maior componente ter tamanho menor do que essa constante, vezes log n, vai para 1 quando n vai para infinito. E quando o lambda é maior do que 1, e existe um certo número que depende de lambda, a gente vai ver que esse número tem uma descrição probabilística bem razoável, tal que a seguinte coisa acontece. Probabilidade de C1G deixa eu botar isso aqui maior aqui. A probabilidade de você... Na verdade, são duas coisas que vão acontecer simultaneamente. Vou olhar a probabilidade na maior componente ter alfa lambda vezes n elementos a menos fatores pequenos. Bom, tá, existe alfa lambda e um beta lambda maior do que zero aqui. E, além disso, você tem a segunda componente com menos de beta lambda log n vértices. Essa probabilidade também vai para 1 quando n vai para infinito. Vamos ver o que isso está dizendo, né? A gente vai ver que nesse primeiro caso aqui, né? Bom, primeiro vamos tentar entender o que isso, por que faz sentido que você tem uma transição aí, né? Quer dizer, tem uma transição aqui no seguinte sentido, olha só, o tamanho da maior componente conexa para lambda menor do que 1 é da ordem de log de n, tipicamente, tá certo?
e enquanto que aqui ele é linear em n. Né? Então você passa de uma situação em que a maior componente ela é um pedacinho bem pequeno do todo para uma outra situação em que a maior componente toma quase tudo. Quase tudo não, perdão, toma uma fração positiva. Né? A fração pode ser pequena, mas é uma fração positiva dos vértices. Essa segunda parte aqui, ela nos diz que nessa segunda situação, a primeira componente ela é muito grande, mas a segunda é pequenininha, a terceira é pequenininha, a quarta é pequenininha, todas as outras são bem menores. Certo? E aqui que está relacionado a transição acontecer aí, né? Bom, a gente vai dar explicações bem refinadas para isso, mas a primeira coisa é notar o seguinte. Vamos pensar quantos vizinhos um vértice tem. Um vértice V pertencente a N tem em GNP. Bom, isso é uma variável aleatória, né? Qual é a tem uma distribuição. Né? Vou botar aqui chamado grau do V, essa é uma notação que a gente vai usar muito. Grau é exatamente esse número, é o número de vizinhos, né? Bom, vizinhos são é um cara a quem ele está conectado diretamente para uma aresta. Tá certo? Quem me diz qual é a distribuição disso aqui? Estou perguntando o seguinte, fixa um elemento de 1 a n, né? Agora me diga qual é a distribuição do número de Ws, tais que VW é uma aresta. Oi? É outra binomial. Mudou um pouquinho, né? Bom, não mudou bastante, na verdade. Bom, deixa eu dizer o seguinte, para cada W vai ter uma decisão a ser tomada, né? Eu estou conectado a ele ou não. E cada W você está conectado com probabilidade Pn. Aqui. Qual é o número de termos, né? N-1, que é o número de elementos no seu grafo, o número de vértices, tirando você mesmo, né? Então, a gente não está permitindo autoconexões aqui. Bom, a média dessa variável aleatória se você olhar, bom, a média de uma binomial é só o produto desses dois caras aqui. No nosso caso, essa média é lambda sobre n vezes n-1. O que dá, basicamente, lambda. Tá certo? Então teria lambda vezes, vamos botar aqui, lambda vezes n-1 sobre n, que é basicamente lambda. Então, essa mudança de comportamento aqui, da maior componente conexa ser pequena para ela ser gigante, ela se dá quando o lambda passa pelo valor 1. Para lambda menor do que 1, significa que cada vértice, em média, tem menos de um vizinho. Dá para imaginar que esse é um gráfico em que as pessoas tendem a ser solitárias, digamos assim. A rede de amigos delas não é muito grande, né? Ou de amigos de amigos. Enquanto que quando você toma lambda maior do que 1, significa que um sujeito tipicamente tem mais de um vizinho. E os vizinhos dele tipicamente têm mais de um vizinho também. E os vizinhos dos vizinhos têm tipicamente mais de um vizinho. Então você consegue crescer. Tá certo? Não é, nada disso é teorema, tá certo? Estou falando aqui como se eu fosse, sei lá, um físico, alguma coisa assim. Né? Mas a ideia, de fato, na prova vai aparecer essa ideia. A ideia é que quando você toma um lambda pequeno, e você faz a pergunta, eu quero saber quem são os vizinhos, né? Tem que jogar moeda, vou sortear, vai aparecer. Agora eu quero ver quem são os vizinhos dos vizinhos. Vão aparecer também. E por aí vai. Isso vai criando uma espécie de uma árvore. A árvore, a gente vai ver o que é, mas vocês conseguem imaginar, né? Tem eu aqui no topo, aí tem meus amigos, os amigos dos amigos, os amigos dos amigos dos amigos, vai descendo. Isso vai criar uma árvore. Quando o lambda é menor do que 1, essa árvore tende a muito rápido se extinguir, parar de crescer. Enquanto o lambda é maior do que 1, essa árvore tende a crescer. Tá certo? E é isso que vai acontecer, e de fato ela cresce o suficiente para... Bom, tudo bem, vamos dizer que você encontrou essa componente conexa maior de todas aqui. A gente vai ver que o que sobra no grafo
corresponde ao caso de cima, em algum sentido. Bom, isso vai aparecer depois. Tá, mas de novo, né, o importante aqui no momento é entender o que esse teorema está dizendo. Esse teorema está dizendo que se você toma essa parametrização aqui de P, que deve parecer misteriosa de início, mas para a qual a gente tem algum tipo de explicação aqui, essa parametrização está dizendo o seguinte: bom, se você tomar um lambda pequeno, a maior componente conexa é da ordem de log n. Então, mesmo que você tenha 10 elevado a 23 vértices, o seu número de... o maior componente conexa vai ter tipo 23 vértices. Tipo. E aqui você está dizendo uma coisa que é do tipo... Se o lambda é maior do que 1, a maior componente conexa não vai ter todos os 10 elevado a 23 vértices, mas ela vai ter, sei lá, pelo menos 10% desses casos. Pelo menos uma fração positiva fixa disso. Certo? E para provar isso, a gente vai formalizar essa conexão com árvores aí. Mas para dizer quem são as árvores que aparecem, a gente vai ter um certo trabalho. As árvores que vão aparecer... elas têm um certo nome na literatura, que são processos de ramificação. Bom, tem um nome em inglês que é diferente o suficiente para garantir a menção dele aqui. Eu consegui mover todo o giz laranja para lá, agora tem que voltar para buscar. Bom, o processo de ramificação é uma área grande de pesquisa. Na verdade, é uma área que eu acho que não está mais tão ativa quanto já foi, mas é uma área, assim, tem livros longos, complexos, densos, escritos sobre várias variantes disso aqui. Certo? A gente vai estudar só a família de processos de ramificação mais simples, que são chamados de Galton-Watson. E, bom, eu falei já de árvores, né? Esses processos têm tudo a ver com árvores. E, na verdade, a inspiração original, acho que foi o Watson que começou, né? Depois o Galton meio que formalizou as ideias do Watson. Mas a inspiração original era justamente em árvores genealógicas, assim. Era uma maneira de você estudar, teoricamente, genealogia na Inglaterra. Os dois eram ingleses, né? Se você excluísse as mulheres de consideração. Pode parecer uma coisa meio estranha, mas foi assim a abordagem, a gente não tem como escapar disso. Basicamente para preservar sobrenome. Tem uma explicação, né? E aí, o que é um processo de ramificação? Uma outra coisa probabilística, né? Deixa eu falar o que é antes de tentar formalizar. Bom, primeiro eu vou fixar uma variável aleatória aqui. Na verdade, eu queria fixar uma medida sobre os números naturais, incluindo zero. Talvez eu devesse tomar a minha posição e dizer que os naturais incluem zero, logo de cara. Não? Você discorda? Pois é, a gente pode resolver isso lá fora depois. Bom, eu vou descrever esse processo dizendo basicamente que eu posso sortear valores para essa variável aleatória independentemente de quantas vezes eu quiser. Então eu tenho uma máquina que eu aperto um botão, ela me dá um valor aleatório com a distribuição dessa variável aleatória n aqui, sendo que dá resultados independentes a cada vez que eu aperto o botão. Então, e como é que eu vou fazer isso? Eu começo com um indivíduo aqui. E aí eu pego uma cópia da variável... Esse cara aqui eu vou dar um nome para ele, é raiz, então ele vai estar... Bom, tem uma... Para facilitar as coisas, eu vou escrevê-lo com esse símbolozinho, que depois eu vou explicar o que é. Aí esse sujeito vai ter um número de filhos, que é distribuído com uma variável aleatória n. Certo? Bom, se ele tiver 0 filhos, o processo morre, o sobrenome dele se extingue, acabou.
Quer dizer, pelo menos se extingue no que concerne ele, né? Ele não vai ajudar ninguém. Se não, cada um dos filhos vai ter um número de filhos. Então vamos numerar os filhos para facilitar a vida. Esse cara aqui vai ter um número de filhos que é N1, que é uma outra variável aleatória com a distribuição da N independente da que já foi tida aqui. E aí a gente faz assim. Bom, 4 de novo vai parecer que tem alguma coisa estranha, né? Aí o 2 também vai ter um número de filhos, que é N2. Bom, talvez eu devesse usar cores diferentes para isso aqui, para ficar minimamente legível. O N3 também vai ser sorteado. Esse vai ter 0 filhos. E o N4, por exemplo, tem 1 filho. Agora tem esses caras, para a gente vai ser conveniente nomear cada um desses caras dizendo, bom, que ele é... Esse 1 significa que ele é o primeiro filho do número 1 de cima. E esse aqui vai ser o 1, 2. Esse aqui vai ser o 2, 1, 2, 2, 2, 3. Esse daqui é o... Bom, não tem filho do 3, esse aqui é o 4, 1. E aí a gente continua o processo, né? Continua como? A gente vê agora, a gente partiu da primeira geração, foi para a segunda, foi para a terceira. Como é que é a quarta geração? Bom, cada um desses caras você vai pegar e ele vai gerar um número de filhos que a gente vai chamar de N21, que também é cópia independente da N. E esses aqui vão ser o 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 5. Tá certo? E a gente continua, né? Quer dizer, a gente faz isso para todos os outros filhos e continua. Então esse processo vai, em princípio, ele pode continuar para sempre. Né? Se você continuar tendo, se você tem, se a enésima geração não é vazia, você vai ter mais uma geração, pelo menos. E se essa não for vazia, você vai continuar. E se de alguma forma isso fosse perpetuando, você continua para sempre. Então tá, o que é o teorema mais básico sobre isso aqui? É um teorema que eu acho que é do Galton. Eu devia ter checado isso antes. Ele diz o seguinte, vamos supor que a probabilidade da n ser maior do que 0, ela é menor do que 1. Ou seja, que existe a chance de alguém ter 0 filhos. Certo? Bom, de fato eu só preciso dessa hipótese para uma parte do teorema, mas a gente vai ver. Bom, eu ainda não escrevi formalmente o que é esse processo, tá certo? Mas bom, já vou escrever. O teorema diz o seguinte, se a esperança da n é menor do que 1, ou igual a 1, a probabilidade do processo se extinguir, bom, vou dizer assim, termina em tempo finito, ela é 1. Repara que tem um menor ou igual aqui, né? E a esperança sendo maior do que 1, a probabilidade do processo terminar isso aqui normalmente diz, o processo morre, né? Acaba aquele sobrenome. Mas a probabilidade de terminar em tempo finito fica menor do que 1. E a gente vai ver que a parte, essa parte aqui é óbvia. Bom, pelo menos para a esperança de n menor do que 1 é bem óbvia. Para a esperança igual é menos óbvia. E para essa aqui é que dá um pouco mais de trabalho. Mas a gente vai ver que não é nada tão absurdo assim. Certo? Bom, mas só para dizer, por que essa probabilidade aqui... Aqui a gente está dizendo que ela passa de 1 para menor do que 1. Me deem um argumento para dizer que essa probabilidade nunca vai ser 0. Estou dizendo o seguinte, provem para mim, em menos de 7 palavras,
tem que escolher bem as palavras, que pelas hipóteses que eu tenho aqui, a probabilidade do processo terminar em tempo finito nunca pode ser zero. Ou seja, tem sempre uma probabilidade positiva do processo morrer. Bom, a nossa hipótese ali implica que tem a probabilidade positiva do primeiro cara não ter descendentes. Então, essa probabilidade não pode passar de 1 para 0. Só pode passar de 1 para menor do que 1. Essa hipótese também aqui é útil, quer dizer, no caso que a esperança é igual a 1, você poderia ter uma variável aleatória que é constante igual a 1. Né? Então, você tem o sujeito que tem um filho, que tem um filho, que tem um filho, que tem um filho. Você precisa disso também para cuidar desse caso aqui. Tá, esse teorema aí tem várias maneiras de provar, mas deixa eu só, antes de mais nada, eu quero alertar vocês que aquela história da árvore que eu falei para o grafo aleatório, né, do sujeito ver quem são meus vizinhos, quem são os vizinhos dos vizinhos, quem são os vizinhos, 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 vai se parecer muito com o caso particular desse processo aqui, em que essa variável é Poisson. A gente vai ver isso depois. Quem não lembra que é variável Poisson vai lembrar em breve. E aí, o papel do lambda menor do que 1 e maior do que 1 é basicamente dizer que o número espelhado de filhos é menor do que 1 ou maior do que 1. Então, a relação é essa. E, de fato, aqui no caso do Poisson, a gente tem se não uma fórmula explícita para essa probabilidade de sobreviver para sempre, a gente tem pelo menos uma maneira de escrevê-la que é razoável, como ponto fixo de alguém. E a gente vai ver que essa maneira vai nos permitir dizer exatamente quem é esse parâmetro alfa-lambda que aparece aqui. Né? A gente está dizendo basicamente aqui que o tamanho da maior componente conexa é alfa-lambda vezes n, a menos de um erro pequeno, e que esse alfa-lambda a gente vai conseguir determinar, ele é exatamente 1 menos esse cara aqui, no caso do Poisson, a probabilidade do processo sobreviver para sempre. Isso tudo vai aparecer depois. Né? Por enquanto, então, o teorema de processo de ramificação. Tá, eu vou chamar... Deixa eu primeiro dar a definição formal aqui, eu vou dar a definição... E na definição formal eu vou usar esse esquema, implicitamente essa ideia daqui da árvore, tá certo? Então eu tenho esse conjunto aqui. Bom, isso aqui se vocês olharem, tem vários lugares para ver isso aqui. Um dos melhores lugares é esse livro aqui. Lion, é um livro que está gratuito na internet. Esse conjunto aqui é o conjunto das sequências. E agora eu já vou quebrar minha convenção. Falei que os naturais tinham 0, né? Acho que o Matheus tinha razão, porque eu não quero que os naturais tenham 0. Bom, mas eu posso deixar, né? É só trocar os nomes aqui. Vai dar um trabalho, mas enfim. Tudo para não dizer que o Matheus está certo. Oi? Não é o New York. Tem um monte de leões, tem 2 leões analistas e tem pelo menos 2 leões probabilistas também. Na verdade, os probabilistas são ingleses e os outros são franceses. Né? E eu acho que os franceses são sem o Y, são com I, né? Não tenho certeza. Não tenho certeza. Não garanto, não. Mas os dois... Eu vou inserir um filho aqui no meio para facilitar a vida. Muito mais eficiente isso aqui. Bom, teve um cara estéreo aqui no meio. Pronto. Agora eu consertei tudo. Mas não consertei. Droga. Bom. E o resto está errado mesmo. Eu vou deixar pronto. Vocês já entenderam. Sequências finitas de naturais. E isso inclui a sequência vazia. Que a gente vai... Esse rosinho aqui. E
Bom, deixa eu dizer aqui, dados. Dado é um elemento desse conjunto aí, né, que a gente vai escrever assim. E um certo K natural, eu vou chamar de AK, a concatenação aqui, é simplesmente dizer que essa sequência é quando se adiciona o símbolo K no final. Certo? Então a ideia é que se um cara tem um rótulo que é dado por uma sequência, por exemplo, sequência 1, 2, 3, os filhos dele vão ter rótulos dados pela sequência 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4. Isso, é. E é assim por diante. Isso, a gente pode concatenar qualquer coisa, em princípio, mas não precisa concatenar qualquer coisa. Então, eu vou dizer o seguinte, aí eu vou dizer aqui, agora eu vou definir o que é o processo de ramificação, né? Eu vou definir o seguinte, que a gente vai definir que um fulano, uma sequência nasce, sim. E aí eu quero ter eu quero ter uma coleção de variáveis aleatórias indexadas para esse elemento aqui. Com a mesma distribuição da N. Então estou dizendo basicamente o seguinte, bom, essas sequências elas representam todos os indivíduos que podem vir existir nesse processo. E cada um deles eu sorteio de antemão quantos filhos ele vai ter se ele nascer. Tá certo? E agora, como é que eu vou definir o processo? Tá certo? Eu vou definir assim. Bom, um certo elemento aqui está vivo, ou nasce, se uma das seguintes coisas acontece. Ou o A é a sequência vazia, a sequência vazia sempre nasce. Ou você consegue escrever o A igual a B vezes K, onde o B... Não, B vezes K não, B concatenado com K, onde o B nasce. E, além disso, o número de filhos do B é... bom, agora realmente... Eu não quero dar razão ao Matheus, peraí. O número de filhos do B... se ele for 0, você não, ele é maior do que K, maior ou igual a K mais 1. Pronto. Pois é, eu acho que eu vou ter que dar razão para você, mas não. Porque eu quero dizer o seguinte, bom, esse cara aqui, o B, se o B nasceu e ele tem pelo menos K mais 1 filhos, né? Ou seja, se ele tem um filho, eu quero que B0 nasça e ninguém mais. Se ele tem 2 filhos, eu quero que nasçam B0 e B1 e ninguém mais. E por aí vai. Tá certo? É a mesma coisa que eu fiz ali no desenho, só que feita de uma forma um pouquinho mais matemática. Certo? Então, se NB é igual a 10, vão nascer os filhos que são B0, B1 até B9, mas nenhum a partir daí. Então, é uma definição recursiva, né? Tem tudo a ver com essa história que a gente está fazendo, essa árvore aí que a gente constrói nível a nível. E... Tá certo. E aí as perguntas que a gente faz aqui são essas perguntas aqui. Bom, tem esse conjunto aleatório aqui, que é o conjunto de todas as strings, ou sequências finitas, tais que A nasce. Então, as perguntas que a gente faz são basicamente, o teorema pergunta qual é a probabilidade desse conjunto ser infinito, ou finito. Esse tipo de coisa que nos interessa aqui. Certo? Tá bom, como é que a gente vai atacar esse problema aí? Na verdade,
tem uma coisa que vai ser fundamental nos três casos. Aqui, na verdade, esse caso aqui esconde 2, né? O caso em que a esperança é igual a 1, a gente precisa de um argumento especial para ele. Certo? A gente vai ver que... Bom, deixa eu fazer primeiro o caso da esperança... Deixa eu fazer o caso da esperança igual, menor do que 1, primeiro, certo? E dada essa definição formal, eu vou me sentir à vontade de ser um pouquinho menos formal agora, tá certo? Vamos chamar de caras nascidos na enésima geração, um conjunto de todos os n que tem comprimento n. Então a primeira geração é 0. E eu faço a seguinte pergunta para vocês. Qual é o número esperado de sujeitos que você tem? Vamos chamar essa média aqui de uma vez por todas de mu, tá certo? Eu quero ver se alguém adivinha quanto é que é esse valor aqui. Adivinha? Não, pensa, né? Não precisa adivinhar. A gente está fazendo matemática. Bom, qual é o número esperado de sujeitos na primeira geração? Na 0ª geração, quer dizer. Vou dar 3 alternativas. 0, 1 ou π. Na 0ª geração, a gente tem lá aquele cara que nasceu... Quem é a única sequência de comprimento 0? Que eu deveria ter dito isso. Devia definir logo o comprimento de uma sequência. É o n tal que é A igual a 1 a n. Ou então é 0 se A é a sequência vazia. Tá certo? Então a geração 0, para mim, ela tem exatamente um indivíduo. A geração 1, qual é o número esperado de caras na primeira geração? Esse é o número de filhos do primeiro cara, né? Qual é o número esperado de filhos dele? É essa mu aí, né? Mi, não sei, talvez. Bom, isso aqui para... Bom, tá, vamos botar aqui uma tabela. 1 para n igual a 0, mu para n igual a 1. Na segunda geração, qual é o número esperado? É mu ao quadrado, né? E isso não é terrivelmente difícil de acreditar se você pensa o seguinte. Bom, condiciona o número de filhos da primeira geração. Vamos dizer que esse número é igual a R. Então, o número esperado de filhos na próxima geração é cada um dos R caras vai ter o número esperado mu de filhos. Então, é mu vezes R. Agora, você descondiciona. Então, o valor esperado desse R, que é o número de caras da primeira geração, é mu. Então, vai dar mu ao quadrado. Então, deixa eu botar logo a fórmula geral e a gente vai se esforçar um pouquinho para demonstrar isso. E como é que a gente faz isso? Bom, é só daquelas coisas assim, a demonstração disso pode ser arbitrariamente simples ou complicada, depende do gosto do freguês. No sentido que, quer dizer, a demonstração simples é dizer, olha só, você condiciona, foi o que eu falei, né? Você tem 840 caras na geração n-1, então cada um deles vai ter um número esperado mu de filhos. Então, o número esperado de filhos vai ser 841 vezes mu, na enésima geração. E mais 841 é qualquer número, né? Então, o número esperado na geração n é mu vezes o número esperado na geração n-1. Aí, se você tem vários livros que apresentam a demonstração assim. Para fazer uma coisa bem bonitinha, a gente tem que inventar uma sigma álgebra, alguma coisa desse tipo, para poder condicionar. Então, isso aqui é uma afirmação, de fato. Deixa eu botar aqui. Então, vamos escrever aqui. Bom, para fazer sigma álgebra, eu tenho que fazer direito, né?
Isso aqui é sigma álgebra gerada pelas variáveis aleatórias NA, onde A pertence a esse conjunto e o comprimento de A é menor ou igual a N. Ou seja, toda a informação que eu consigo ter só perguntando, né, olhando até a enésima geração, ou todos os caras que potencialmente podem estar até a enésima geração, e perguntando qual é o número de filhos de cada um deles. Tá certo? Isso aqui para N, aqui certamente eu quero naturais com 0. Então, como é que a gente determina sim, e que, bom, para todo A pertencente a N estrela, com um comprimento menor do que N, o evento A nasce é Fn mensurável. Isso vem da definição. Isso não é tão óbvio assim, mas vem da definição. Por quê? Porque você está, olha só, para determinar se o A nasce, você precisa, se o A é a sequência vazia, ele vai nascer sempre. Se não, você tem que olhar o valor de uma variável aleatória NB, onde o B tem comprimento menor do que o comprimento de A. E aí esse cara, para saber se ele nasce, ele tem que olhar o valor de uma NB', onde B' tem comprimento menor que o B. Bom, de fato, então, eu estou provando que se A tem comprimento menor ou igual a N, é Fn menos 1 mensurável. Não, é Fn menos 1 mensurável. Isso, exatamente. Então, vamos agora ver como é que a gente calcula esse valor esperado aqui. Certo? Vamos escrever isso como uma soma de indicadores, né? Deixa eu primeiro observar. Vamos ver se a gente concorda nessa fórmula aqui. O que eu estou dizendo com essa fórmula? Eu estou dizendo o seguinte, olha só. Cada sujeito na enésima geração tem um pai na geração N-1, que tem que ter nascido. Então está nesse conjunto aqui. Dado que você tem um pai que nasceu, de fato, né? Como é que você determina se você nasceu ou não? Bom, vendo se o valor de NB é maior ou igual que K mais 1. Isso é evidente? Não. Isso não é para ser tão óbvio assim, mas não é para ser muito difícil. O que a gente está dizendo aqui? A gente está fazendo uma soma, que na verdade, em princípio, é sobre seria essa soma aqui. Bom, aqui eu estou supondo que n é maior ou igual a 1, tá certo? Bom, A pertencente a NN, um indicador, A nasceu. E aqui, na verdade, eu quero botar, perdão, Fn... Fn... Não, tá certo. Menos 1 aqui. Ok. Ah, não, peraí, o que eu estou falando? Eu quero botar aqui... bom, deixa eu ver. Eu quero botar Fn-2, mas Fn-2 não vai ser legal porque eu vou dizer... Eu quero que F1... Ah, não, tá certo. Eu tinha que ter posto N-1 aqui. E aí isso aqui passa a ser, o evento A nasce, passa a ser Fn mensurável. Não, desculpa, peraí. Eu tinha que ter posto N-1 aqui em cima. Para todo B, de comprimento menor ou igual a N. Não, tá, deixa eu trocar aqui. Pronto. Perdão, estou fazendo lambança aqui. Agora, para todo A,
A de comprimento menor ou igual a N. Agora está bonitinho. Que é justamente aquela pergunta, né? Como é que você sabe se o A nasceu? Você vê se o pai dele, que é o B, é o A igual a BK para algum B. Você vê se o pai dele teve um número de filhos suficiente para ele nascer. Então, só depende das variáveis até a geração anterior. E assim vai ficar mais bonitinho. Então, aqui você tem essa soma de indicadores. Isso aqui eu acho que é claro. Né? Quer dizer, o A sobre todos as strings de comprimento N. Você está perguntando se ela nasceu. O que é nascer? Né? Bom, você tem uma soma... Esses caras aqui de comprimento N, eles podem ser escritos como um cara de comprimento N menos 1 e um último elemento aqui. Isso é só anotação. Mas eu estou dizendo, bom, um cara de comprimento N, ele é uma sequência de comprimento N menos 1 e mais um elemento no final. Essa é a anotação que a gente botou lá daquela concatenação. Certo? Agora, como é que a gente decide se o BK nasce? Isso é aquela regra número 2 ali. Agora vamos botar isso para cá. Bom, para o cara nascer, tem que o B nascer e, bom, tá, tem a soma em K aqui. B nasce e indicador do NB ser maior ou igual a K mais 1. E agora eu tenho um produto de termos, né? Tá claro que o evento BK nasce é exatamente a interseção desses dois aqui. O B nasce e o número de filhos do B é maior ou igual a K mais 1. E agora eu vou passar isso para fora, né? Então eu vou ficar assim. E agora? Bom, essa soma aqui, sobre esses Bs, é exatamente a soma sobre os caras que nascem na geração N-1. E foi aquilo que eu tinha escrito antes. Mas eu vou deixar assim, na verdade, para calcular o valor esperado. Porque agora, bom, na verdade a melhor forma é aquela ali de cima, talvez. Mas como eu vou calcular a esperança condicional de uma soma de caras que são todos não negativos, eu tenho toda a liberdade de passar a esperança condicional para dentro, né? Eu digo, a esperança condicional da soma é a soma das esperanças condicionais. Certo? Então, eu vou ficar com isso aqui. E, de fato, esse evento aqui, lembra que isso aqui pertence a sigma álgebra Fn-1, né? Então ele não vai, quando eu te der a experiência condicional disso aqui, isso só convota como uma constante, fica para fora. O que vai sobrar é essa soma aqui. Então aqui eu já estou fazendo as coisas um pouco rápido. De novo, quando a gente dá curso doutorado, a gente se sente no direito de fazer as coisas rápido, embora talvez não devesse. Aqui eu estaria tirando a esperança condicional desse produto de indicadores. Um deles é uma função Fn-1 mensurável, que é indicador de um evento na sigma álgebra Fn-1. Quando você está tomando a esperança condicional e tem um cara que é Fn-1 mensurável, ele pula para fora da esperança condicional. E então a gente fica só com a esperança condicional desse indicador aqui. Que eu afirmo que, na verdade, não tem nada de condicional. Não tem nada de condicional. O que quer dizer isso, né? Esse evento aqui, ele é independente
da sigma álgebra Fn menos 1. Vamos ver se eu estou com a razão. Aqui a notação talvez nos confunda, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, para você saber quem existe até a geração n-1, para você saber os números de nascimentos dessa, você não precisa em nenhum momento perguntar quantos filhos um cara da geração n-1 teve. Essa é a explicação em palavras, né? Dizendo de novo essa explicação. Eu estou dizendo o seguinte, imagina que eu tenho um cara na 4ª geração, eu quero saber se ele nasceu ou não. Então, eu vou perguntar quantos filhos o cara da geração 0 teve, depois os filhos da geração 1, os filhos da geração 2 e os filhos da geração 3. Em nenhum momento eu perguntei quantos filhos esse sujeito teve. E o que eu estou dizendo, então, é que essa variável aleatória aqui, NB, ela é independente, como né, esse B aqui que a gente está considerando tem comprimento n-1. Então, e a sigma álgebra Fn-1 só depende das coisas com comprimento até n-2. Isso foi aquele conserto que eu fiz ali. Tá certo? Tem uma confusão de índice, o fato que aparece um B lá, mas deixa eu dizer aqui isso então de forma bem explícita. Note que Fn-1 é a sigma álgebra, uma sigma de álgebra é ótimo, tudo bem. Gerada por todos os C pertencentes a N asterisco, com comprimento menor ou igual a N-2. Enquanto que na soma ao lado, temos NB com comprimento de B igual a N-1. Que é independente, portanto, independente de Fn-1. Por que é independente? Porque as variáveis aleatórias originais eram todas independentes. Isso é claro, aquele teorema que diz, a gente tem aqui uma família de variáveis aleatórias, aqui tem a NB, a gente pegou um subconjunto dessas variáveis aleatórias aqui para formar uma sigma álgebra. A sigma álgebra é independente desse cara. Isso, bom, daquelas coisas que a gente vai usar o tempo todo aqui. Quem não lembrou, é bom lembrar. Então, qual é a conclusão aqui? A conclusão é que essa esperança não é condicional, uma esperança mesmo. Né? A esperança condicional de alguma coisa independente com relação à sigma álgebra é a própria esperança, a probabilidade mesmo. Então, o que aconteceu aqui? A gente ficou que a esperança, a conclusão é que é aquela esperança de n condicionalmente a Fn-1, ela é igual à soma sobre todos os Bs de comprimento n-1, no indicador do B na C, vezes a soma de k igual a 0 até infinito, de probabilidade de NB ser maior do que k mais 1, mas na verdade todas têm a mesma distribuição que a n, né? Aquele B não importa nada. A gente começou dizendo, definiu aquela família de variáveis aleatórias NA, uma para cada sequência finita de símbolos em N, e a gente disse, todas elas têm a mesma distribuição da N. Aqui. E isso daqui viram naqueles teoremazinhos de... Bom, vamos escrever isso aqui, né? Isso é naqueles teoremazinhos de probabilidade 1, e se você quiser, essa soma é a esperança de uma soma de indicadores. E essa soma aqui é legal pensar... Bom, é fácil pensar o que ela é, né? Se a n vale 0, essa soma aqui vale 0. Não tem nenhum termo que vai dar certo, né? Vai dar certo, que eu digo, vai dar valor positivo aqui.
Se n vale 1, então para k igual a 0 você tem indicador valendo 1 e todos os outros valem 0. Se n vale 10, os índices de k de 0 a 9 produzem 1 aqui e os outros restantes produzem 0. Bom, o que eu estou querendo dizer é esse. Se isso não é óbvio, certifiquem se vocês entendem que esse integrando aqui, esse argumento da esperança, é exatamente a variável aleatória n. Então, de novo, né, o que está acontecendo aqui? A gente conseguiu, por causa da independência, a gente conseguiu tirar a sigma álgebra. Como todas as variáveis têm a mesma distribuição que a n, a gente botou n aqui. Aí a gente viu uma soma que calha de ser igual à esperança da n, que é mu, por definição da mu. Né? E a gente ficou... Né? Então, deixa eu botar isso aqui para cima. A conclusão aqui é que a esperança de n condicionada a fn menos 1 é o quê? É essa soma vezes mu. E o que é isso aqui? Isso daqui é exatamente o nn menos 1. Então, todo esse trabalho complicado foi para provar que a esperança do número de caras na geração n, condicionada ao que aconteceu antes, é exatamente mu vezes a esperança na geração nn menos 1. Então, se você toma só as esperanças aqui, sem condicionar, você fica que a esperança... Bom, é essa equação aqui que você descobre. Agora, tomando a esperança desse resultado aí, tomando a esperança sem condicionar, né? Vocês podem fazer perguntas em qualquer momento. Não sei se eu disse isso, mas é para estar implícito em qualquer hora. Certo? Se isso não está claro, eu não tenho problema nenhum em... Bom, a aula está quase acabando, mas eu não tenho problema nenhum em gastar o resto da aula e, eventualmente, mais tempo depois de café falando disso aqui. Isso. Bom, ninguém falou nada, então agora vamos provar a hipótese de Riemann. Então tá. Não, Mas então está claro de onde vem aquela história que a esperança do número de caras na enésima geração é mu elevado a n, né? É uma recursão, no fundo, que você encontra para esse valor esperado. Você diz que o valor esperado na enésima geração é mu vezes o valor esperado na geração n menos 1. Oi? Parece estar muito perto de provar o que você quer. Já naquele passo você tem o tamanho de p igual a n menos 1, do meio que você apura. Não entendi. Essa linha está bem na sua frente agora, a linha do meio que você apura. Essa aqui? Aqui? Parece estar super perto de provar o resultado. Não, mas está perto, né? Quer dizer, essa métrica do quão perto você está para provar o resultado é uma métrica sutil, no sentido subjetiva também. Na próxima linha você usa esperança condicional. Estritamente falando, você teria que provar que a variável está em n1 ou usar algum outro teorema. Não, quando as variáveis aleatórias são não negativas, você pode fazer tudo à vontade, digamos assim. A esperança condicional também satisfaz o teorema da convergência monótona. Condicional. Então, o que eu estou dizendo é a esperança da soma é a soma das esperanças porque os termos estão não negativos. Eu pergunto depois como é que funciona, só porque... Ah, não, isso é tranquilinho. Mas depois a gente fala. Mas isso está em N1. Olha só, até tá, né? A gente descobriu que tá. Porque a gente tem aquele resultado final ali. Agora a gente calculou a esperança condicional dessa aqui com essa e está em L1. Isso daí é o tipo de coisa que a gente provavelmente pode discutir de forma muito proveitosa no café, porque são coisas de medida, de probabilidade que talvez a gente nunca tenha pensado na vida, que não são complicadas, e todas elas se resolvem facilmente. Então, um ponto fundamental aqui, que vai aparecer muitas vezes na vida de todo mundo que, não só que fizer esse curso, mas que fizer a probabilidade em algum outro momento da vida, é que a esperança condicional ela tem essa propriedade boa, que é o análogo ao teorema da convergência monótona, que vale mesmo quando as coisas não estão em N1. Então, não tem problema nenhum, tudo funciona. Ok. Isso, então, dá a fórmula recursiva,
E deixa eu dizer o seguinte, que quando a gente tem... Vamos provar, então, um pedaço do teorema que fala do que acontece quando o mu é menor do que 1. Né? Quando você tem um número esperado de menos de um filho por geração, de um filho por indivíduo, então a população morre quase certamente. Bom, como é que é... Deixa eu botar isso aqui. Bom, observa o seguinte, o evento da população ser infinita, ele está contido nessa interseção aqui. De fato, aquela interseção ali é uma interseção decrescente de eventos. O que eu estou dizendo é o seguinte, se em algum momento a enésima geração tiver 0 indivíduos, o processo nunca mais vai se recuperar disso. Não vai continuar. Isso por quê? Você pergunta, então vamos ver quantos caras estão vivos na geração N mais 1. Para um cara estar vivo na geração N mais 1, é necessário que o pai dele, né, o seu A igual a BK, para o A nascer, é necessário que o pai dele tenha nascido. Mas o pai não nasceu, se na enésima geração não tem ninguém. E a mesma coisa na N mais 2, na N mais 3 e tal. Então eu estou falando o seguinte, duas coisas aqui que eu estou falando. A primeira é, esses eventos aqui, vou chamá-los de AN. De novo, por que isso é verdade? A gente lembra que como é que é, que é o bom, se aqui eu estou pensando que o n é maior ou igual a 1, é um cara que não é vazio. Se o A é igual a o A sendo igual a BK, né? Ou seja, B pertence a sequências, o K pertence a naturais. Então esse B aqui tem comprimento n menos 1, né? Aí você quer que o B nasça e que, além disso, NB seja maior ou igual a K mais 1. Essa é a regra recursiva, né? Então, suponha que não nasceu ninguém na geração N-1. Você chega aqui, isso aqui nunca vai ser satisfeito. Então, ninguém vai nascer na geração N. O que está escrito ali é a versão matemática disso em termos de conjuntos. No evento de não nascer ninguém na geração N-1, não pode nascer ninguém na geração N. Certo? Mas agora, então, a gente quando tem uma interseção de eventos, como é um espaço de medida finita, bom, faz a questão de dizer isso, já que a gente está falando coisa de medida e tal. A gente tem que a probabilidade da interseção é o limite, né? Mas esse limite aqui, repara que isso aqui é o limite da esperança do indicador da população, de ter pelo menos um cara na enésima geração. Não fiz nada demais aqui, né? Mas a gente tem aquela desigualdade de Markov, né? Que diz que a probabilidade de uma variável aleatória ser maior do que alguma coisa, uma variável aleatória não negativa ser maior do que alguma coisa, é no máximo a esperança dividido por essa coisa. Né? Então isso aqui Bom, agora eu vou começar a ocupar o quadro de maneira irregular. Isso daqui é menor ou igual que a esperança do número de indivíduos na enésima geração, que é igual a mu elevado a n, que vai para zero quando n vai infinito, no caso em que mu é menor do que 1. Então, estou só dizendo, bom, a probabilidade, como o número esperado de indivíduos na enésima geração vai para zero exponencialmente rápido, né? Tá, quando o mu é menor do que 1, então a probabilidade de haver indivíduos na enésima geração vai para zero também.
E o que isso significa? Significa que a probabilidade de ter um número infinito de indivíduos, que é um evento que inclui todas essas coisas aqui, então essa probabilidade vai para... ela tem que ser zero. Não pode ser maior do que zero. Tá? Se o mu é menor do que 1. Esse é o pedaço do teorema, primeira parte do teorema que a gente foi capaz de provar agora. O caso do mu igual a 1 é mais delicado, como a gente vai ver. Mu igual a 1, basicamente... bom, tem algumas maneiras diferentes de provar. A que a gente vai usar para ilustrar as coisas vai ser dizer... repara, essa equação aqui, que a gente chegou... A gente disse que a esperança condicional do número de indivíduos na geração n, dado fn menos 1, é mu vezes o número de indivíduos na geração anterior. Se o mu é igual a 1, então esse número de indivíduos é um martingale. Ahá, martingale. Martingale converge, a gente vai ver que esse martingale tem que convergir a zero. Se convergir para algum valor diferente de zero, está errado, dá problema. Tá certo? Então, bom... esse martingale, ele está limitado em L1. Todo martingale limitado em L1 converge quase certamente. Ele não converge em L1. Isso, na verdade, é o exemplo mais bacaninha que eu conheço de um martingale que converge quase certamente sem convergir em L1. Para convergir em L1, você tem que ter integrabilidade uniforme. Né? Então, esse é um martingale que converge sem convergir em L1. A esperança dele vai ser 1 sempre, né? Em qualquer tempo, a esperança do número de esperados de indivíduos é 1, mas ele converge a 0. Mas tem outros exemplos que dá para fazer disso. Por Mas... exemplo, aquele cara que ganha mais 1 ou menos 1 a cada etapa, tipo, tá jogando uma moeda. E num jogo justo. Se você deixar o cara se endividar, esse troço nunca ia convergir. É um martingale e não converge. Mas ele não é limitado em L1. A norma L1 dele é tipo raiz do tempo, raiz de n. A norma do cara depois de n passa a raiz de n. Isso. Mas quando você não deixa ele se endividar, o que acontece é o seguinte: ele tem uma probabilidade relativamente pequena de sobreviver por mais de tempo n. Né? A probabilidade vai para zero, mas a probabilidade vai devagar para zero com n. De fato, é o que acontece aqui também. Você pode provar que a probabilidade de sobreviver por n passos, quando a esperança é 1, é uma coisa do tipo 1 sobre raiz de n. Então, a probabilidade de sobreviver n gerações é pequena, mas ela não vai para zero rápido, ela vai para zero devagar. Por exemplo, o tempo esperado que ele sobrevive é infinito, né? Apesar dele morrer quase certamente. E aí, por conta disso, é mais ou menos a nossa situação, né? Quer dizer, a gente vai... Essa é a situação da humanidade, talvez, né? A gente vai se extinguir, mas não sabe quando. Pode demorar bastante. Mas aí... E aí, pois então o que vai acontecer? Se você olhar... se você pegar esse martingale e olhar o que ele faz, ele vai estar limitado em L1 e ele vai convergir. De fato, a gente sabe que ele converge para zero, quase certamente. Né? Mas a gente pode provar que ele não converge em L1 para zero. Porque a probabilidade dele... Com probabilidade de 1 sobre raiz de n, mais ou menos, ele vai andar pelo menos raiz de n. É basicamente isso. Então, o valor esperado dele é limitado inferiormente para uma constante. Você consegue mostrar isso. Sim. Isso, exatamente. A gente vai falar disso na aula que vem. Tem um teorema, que é um dos teoremas mais antigos da teoria de grafos, que diz o seguinte: se você tem uma árvore infinita, e ela tem altura, quer dizer, uma árvore infinita, das duas uma, né? Ou uma árvore, o que eu estou dizendo, tem que dizer, uma árvore de altura infinita, uma árvore com um número infinito de vértices. Ou ela tem um vértice que tem grau infinito, ou seja, que tem infinitos vizinhos, ou infinitos filhos, né, para usar a linguagem que a gente está usando aqui, ou então ela tem um caminho infinito descendo. Esse teorema é bem fácil de provar, na verdade. Isso, exatamente. É essa a prova.
E aí, então, essa é a inclusão de probabilidade 1. Né? Essa inclusão está dizendo o seguinte, que em princípio poderia ser verdade que o processo continua para sempre, ou quer dizer, poderia ser verdade que você tem um número infinito de indivíduos sem o processo continuar para sempre, né? Sem ter infinitas gerações. Mas com probabilidade 1, todo mundo tem um número finito de filhos. E aí esse lema combinatório diz que com probabilidade 1, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Ou sobrevive para sempre e tem um número infinito de caras, ou não sobrevive para sempre e tem um número finito de caras. Não pode ter um número infinito sem sobreviver para sempre. É isso. E então a gente vai ver na aula passada, porque na aula, em algum momento a gente vai estar interessado em ter igualdade aqui. Na aula que vem a gente vai falar disso. Isso tudo ainda é processo de ramificação, não é o grafo aleatório. Né? Enfim. Bom, obrigado, gente. Agora é a hora boa para a gente tirar a dúvida.